Boa noite, estamos dando início aí mais um Amib no ar, e hoje o nosso encontro aí ficou pela organização do Comitê de Graduação da Amib, né, para a gente falar de um tema extremamente relevante, né, no dia a dia, tanto do professor quanto do aluno, que é justamente uma discussão, né, a respeito de como integrar a formação acadêmica à nossa realidade dentro da UTI. E para falar desse tema hoje, né, esse bate-papo, eu queria convidar aqui o nosso atual presidente do Comitê de Graduação, né, o professor Gerson Macedo, né, carioca vascaíno, que vai estar aqui nos auxiliando na moderação desse time aí de peso. Boa noite, doutor Gerson. Boa noite. Estão me ouvindo bem? Sim, sim. E para fazer parte desse time também, né, a gente tem um outro carioca aí, o professor Celso Coelho, também que é membro, né, do atual comitê de graduação, né, colegas aí que têm uma vasta experiência, né, no ensino e com certeza aí terão muito a contribuir sobre esse tema. E vamos completar o time, né, o trio de atacantes aí do Rio de Janeiro, chamar aqui também o professor Moisés Damasceno, né, que carioca, também vai estar nessa mesa aí com a gente para bater esse papo. Também iremos Prazer. contar com a presença aqui. Tudo bem, professor? Prazer estar com vocês aqui. A gente vai contar também com o professor Marciano de Souza, né, também outro colega intensivista com uma vasta experiência na questão do ensino, para a gente debater. E convidar também o doutor Ricardo Goulart, né, que é o nosso atual secretário da mesa diretora da AMIB, também vai estar aí nesse bate-papo com a gente. Bem, nós tivemos essa oportunidade de encerrar o ano, né, com 2 anos de trabalho do comitê. Inclusive, eu já queria fazer um convite no dia 10, né, no dia 10, né, o Anselmo? Nós vamos fazer uma reunião, está programada 10 de dezembro, justamente para a gente fazer uma análise do que nós conseguimos nesses 2 anos de trabalho. Mas existe um aspecto importante que esse ano veio como uma novidade, e é por isso que nós estamos trazendo esse tema, com algumas perguntas que eu vou, obviamente, deixar bem à vontade para o grupo que está aqui, a partir do momento que oficialmente o internato ele tem agora a obrigatoriedade de ter o aluno na medicina intensiva, né? E entre essas perguntas, sem dúvida nenhuma, a primeira pergunta está aqui. Nós estamos no Rio de Janeiro, São Paulo, Goiânia, com o Marciano, que foi professor durante toda a sua parte universitária da Universidade Federal de Goiânia, e temos também o Anselmo, que está no Maranhão. Então nós temos a região Sudeste, temos o Norte, o Nordeste e a região Centro-Oeste. Recentemente eu conversei com o Moisés, com o Anselmo, só para vocês terem ideia do que nós estamos discutindo aqui. No Maranhão, hoje nós temos pelo menos 20 escolas de medicina, certo? E a primeira pergunta que vem em relação ao ensino médico voltado para medicina intensiva seria se realmente o que nós estamos ensinando atualmente é o que é necessário para o aprendizado de um aluno que talvez queira ser um futuro especialista em medicina intensiva. Eu deixo à vontade para vocês quem gostaria de poder começar a discutir isso. Vamos ver se nós conseguimos 10 a 15 minutos para cada pergunta, que são cinco, né? Para que a gente possa começar a preparar um modelo de atenção em relação
a formação acadêmica. Se ninguém se incomodar, eu posso começar, posso dar o pontapé inicial aí. Opa, dá o chute pro gol aí. Nosso decano, nosso decano. Tá certo. Lembrando, né? Eu sou o decano, mas lembrando que o cabelo branco é estilo, tá? Não é idade. Bom, é assim, eu sou professor da Universidade Estácio de Sá, do IDOMED, né, aqui no Rio de Janeiro, de duas faculdades de medicina da mesma universidade. E a disciplina de terapia intensiva, ela passou a ser obrigatória agora no novo currículo, mas a gente já tem a disciplina como eletiva desde de 2014, desde 2015, mais ou menos. Então, tem 10 anos que ela está como eletiva e agora ela passou a ser obrigatória, não no internato, no M8, no oitavo período. Uma coisa que é importante a gente passar para o aluno, porque o aluno, quando pensa em terapia intensiva, pensa logo em tecnologia e tal, e é muito mais a gente ver a complexidade dos casos e ensinar as coisas de uma forma mais fácil. Eu sempre falo para os alunos que eu não tenho nenhuma pretensão de fazê-los ser intensivistas ao final do período. O que eu quero é que eles aprendam coisas básicas de terapia intensiva, as grandes síndromes e uma coisa que eu acho que é muito importante, uma forma de como se de atitude dentro da terapia intensiva. Eu acho que isso é uma coisa importante, né? De pensar academicamente, tomar decisões rapidamente. A gente tem algumas metodologias para ensinar isso dentro da universidade, cenários realísticos, simulador. Temos um aplicativo que foi desenvolvido pela universidade, que é um CTI virtual para pensar fora da sala de aula. A gente usa plataforma de ventilação mecânica, enfim, é uma forma da gente ensinar. No internato, a universidade também tem convênio, da disciplina obrigatória na graduação, no oitavo período, a universidade também tem convênio com alguns hospitais da rede municipal e federal, com professores da universidade dentro desses hospitais. Então, tira um pouco essa questão de colocar pessoas que não são vinculadas à universidade, para também o Afonso Soares, por exemplo, é um desses professores que está dentro do Hospital da Aeronáutica, também para trabalhar com alguns alunos. Claro que o contingente de turmas de medicina, e acho que isso não é diferente para vocês, o número de alunos de uma turma de medicina faz com que esses alunos tenham uma passagem pela unidade de terapia intensiva de uma forma mais seletiva. Não são todos que vão rodar dentro da UTI. Então, talvez esse seja um problema, porque a gente não tem nem unidade de terapia intensiva suficiente para todo mundo rodar. Seja com hospital universitário ou não, não dá para todos rodarem dentro da UTI durante o internato, né? Ainda mais que o internato já tem algumas especialidades que são obrigatórias. Então, existe esse descompasso entre a formação acadêmica e a realidade da terapia intensiva, e a gente tenta minimizar isso daí, passando essa forma inicial estrutural do ensino na terapia intensiva lá na universidade. Eu abri aqui em Vassouras em 1995, a disciplina, e com a carga horária de 60 horas, justamente quando foi possível. O Ministério da Educação ele permitiu essa abertura de Permitiu, é grade, né? verdade. E o nosso foco sempre foi exatamente isso que o Celso acabou de dizer, né? Porque o aluno, para ele ter o interesse na medicina de emergência, na medicina intensiva, ele teria que, na realidade, saber o que nós fazemos na prática do dia a dia, que é discutir fisiopatologia e farmacologia aplicada. Então, sempre foi um alvo em que nós sempre demos muita ênfase, porque o aluno ele acha, se eu sei entubar, se eu sei fazer uma punção venosa profunda, né? Se eu sei hoje colocar ultrassom no tórax do paciente, e está muito fácil.
Já sou intensivista. Já sou intensivista. Nós fizemos um trabalho agora, só para vocês terem uma ideia, né? Nós demos um curso agora de ultrassom, só com médicos, na sede, que é um curso mais pesado. E duas perguntas me chamaram muita atenção, que já vem em direção ao que nós temos que discutir aqui. A primeira é o seguinte: vocês utilizam ultrassom beira-leito? 80% dos alunos que fizeram o curso médicos, né, disseram que sim. Quando eu fiz a segunda pergunta, se tem esse trabalho, eu vou mandar para vocês. Vocês se têm segurança naquilo que vocês estão fazendo quando vocês colocam o ultrassom no tórax de um paciente para fazer uma avaliação não invasiva? Inverteu a estatística. Imagina isso para o aluno que está chegando. Então, esse é um ponto que eu coloco, né? E sempre quando a gente fala em formação acadêmica, vem as ligas acadêmicas, né? Sempre vem as ligas acadêmicas. E, obviamente, que o aspecto mais importante disso é porque eu nunca escolhi uma liga, a liga que escolhe a gente. Esse é o motivo pelo qual eu até hoje estou vinculado a essa vida acadêmica. Alguém quer fazer algum comentário em relação a essa pergunta, em relação à nossa realidade? Nós Uma estamos coisa, preparados ou não, efetivamente, para conseguir fazer essa inserção? uma coisa importante, Gerson, a medicina intensiva ela cresceu. Sim. Ela cresceu uma parte empunhada pela pandemia, outra parte pela gravidade, pela longevidade dos pacientes. E nós tínhamos 200 vagas de residência para R1 há 8 anos atrás, agora são 600 vagas de residência no ano inteiro. Nós éramos especialidades que não era especialidade raiz, tinha que ter pré-requisito há 4 anos atrás, e agora são especialidade raiz. Ou seja, o acadêmico acaba a sair da faculdade e tem que decidir pela terapia intensiva. Bom, como atrair, como falar o que é uma terapia intensiva durante a graduação? O primeiro passo foi dado agora, no dia 30 de setembro, pela resolução número 3 do Conselho Nacional de Educação para a Câmara de Educação Superior. A medicina intensiva ela está acoplada ao internato. Foi o primeiro passo importante. Bom, muitas escolas já faziam isso aí. Eu coordeno aqui no servidor, eu fico junto com os alunos aqui no servidor, tanto da Unicid, há mais de 8 anos. Eles passam aqui no internato e fico com os alunos no I9, no hospital, no sexto ano. Bom, mas a cada geração você vê que eles mudam, a proposta que eles têm de UTI, a ideia que eles têm de UTI é muito diferente. A primeira coisa que eu falo, quando eles entram no UTI, ele vai a uma salinha e perguntar: vocês sabem o que é uma UTI? A grande maioria não sabe. Se eu entrar com um papelzinho para eles escrito UTI, falo: ó, olhando essa palavra UTI, o que que vem na cabeça de vocês? Vem lugar de morte, mortalidade mais 70%. Quer dizer, eles não têm nem noção de onde eles estão entrando. A primeira coisa é explicar o que que é uma UTI, né? Que é um lugar de vida, é um lugar onde tem mortalidade média de 15%, onde se trabalha em equipe, onde está todo mundo equipe multiprofissional, equipe acoplada, com protocolo. Até costumo brincar com vocês, né? Eu falo que é um lugar onde a vida corre sem filtro, né? Diferente do Instagram, né? Que tem filtro para tudo. E isso é importante. Então, os alunos eles têm uma ideia totalmente distorcida do que é o TI. E, na verdade, eu acho que o estágio TI transforma muito o aluno, né? Porque ele integra tudo que ele aprendeu naquela teoria, toda aquela farmacologia que o Gerson falou, toda a parte teórica, na parte prática. Então, ele acaba aprendendo a falar, a ver resposta rápida, raciocínio clínico, técnica, comunicação e até postura. Isso que o aluno tem que saber fazer. Agora, é difícil fazer isso aí em 20 dias, em 15 dias. Tem que ter uma equipe muito bem preparada, você tem que ter um corpo clínico muito bem preparado para acolher aqueles alunos, o que a gente não vê muito em todos os locais. E o pior, com 430 faculdades no Brasil inteiro,
você tem uma média de 43 mil alunos por ano, né? Que dá uma média de 7 mil alunos de sexto ano, de quinto e sexto ano, né? Na verdade, são 14 mil alunos, né, de quinto e sexto ano. Será que tem lugar para todo mundo em terapia Exatamente o intensiva que eu falei. para Não, passar não estágio? tem UTI para É isso. que nem o Celso falou, é muito difícil isso aí, né? Provavelmente não dá para colocar todo mundo e com qualidade, né? É. Agora, a gente vê que uma coisa que o Celso falou muito importante é como atrair esse pessoal para a terapia intensiva. A gente tem que saber fazer metodologia de ensino. E aí vale aprendizado baseado em casos, aí sepsis, SARA, pneumonia associada à ventilação, fazer mini laboratórios de habilidades práticas, ensinar eles a colher uma gasometria, ver um monitor, coisa que eles não veem em outro lugar. E uma coisa que eu pergunto muito para eles é assim: olha, vocês estão para se formar, daqui a 2 anos vocês vão ter um CRM. Qual que é a principal dor que vocês vão ter no pronto-socorro para trabalhar? Que independente se vocês forem fazer, residência ou não, uma coisa eu tenho certeza que vocês vão fazer: vocês vão dar plantão. E para dar plantão, qual que é a principal dor que vocês têm numa sala de emergência? Eles vão falar entubar, passar acesso, olha, isso vocês vão tirar de letra. Depois do quinto acesso, depois da quinta intubação, vocês não vão ter mais dificuldade nenhuma. Agora, o raciocínio clínico, saber triar um paciente grave, saber ter uma lógica no tratamento, isso vocês vão ter que aprender aqui, né? Vão ter que aprender no internato. E essa é a grande dificuldade que a gente tem que passar para esses alunos agora. E a gente vê que, com essa desigualdade que a gente tem de nível, tanto técnico, tanto dos preceptores quanto dos alunos, é uma coisa muito difícil se passar na terapia intensiva. Eu acho que tem um desafio muito grande pela frente, um desafio gigantesco pela frente, né? Na É UTI, a como conseguir passar as complexidade. habilidades mínimas para esses alunos. A vantagem, o que eu acho que é importante, não é a questão, não é a complexidade do caso na UTI, é transformar essa complexidade em ensinamento significativo, né? Que eles Sim. possam realmente ter um bom aprendizado. Eu acho que o Marciano estava querendo falar também e acabou não. Desculpa, foi só para completar aqui o que o Ricardo falou, Marcelo. Não, tranquilo. Algumas questões aí, eu vi as perguntas aí do que o Gerson postou. Primeiro, o grupo que está aí, Gerson, são todos estudantes, todos acadêmicos, certo? Isso. Então, só para orientar eles aí, que não precisam ficar assustados, tá? Com o futuro, com medicina intensiva, como é que vai ser, porque isso é um processo que está sendo iniciado agora. Então vai com o tempo se adaptando. É óbvio que, como o Ricardo falou, com 43 faculdades aí vai ser meio complicado adequar o currículo com tanto aluno aí. Uma pergunta, Ricardo. Saiu uma carga horária mínima do internato? Saiu um modelo, alguma orientação para as faculdades? Ou cada uma tem que fazer a sua carga? Como que ficou isso definido pelo Ministério? Não, o que saiu foi no artigo 32 do parágrafo terceiro dessa resolução, saiu que 70% da carga horária do internato, 30% é medicina da saúde familiar, né? E 70% é dividido entre clínica médica, obstetrícia, ortopedia, e dentre elas a terapia intensiva. Agora, não saiu em torno assim, de quanto para cada uma delas. Não tem cronograma nem carga horária pré-definida. Exato. Ainda, né? Ainda. Ainda, né? Ainda. Cada Então faculdade faz a carga horária. você veja como vai ser lenta esse processo de imersão dentro da terapia intensiva. Nós já temos estudantes dentro da terapia intensiva há 15 anos, mas é aquele cara que vem do plantão esporádico, né? Muitos às vezes voluntário. Aqui nos hospitais de Goiânia, o Estado trouxe todos os estudantes para dentro dos hospitais públicos, mas os professores não vieram. É como o Gerson falou, paga um plantonista lá de dia, fica um pouco lá, é o plantonista, não é nem o diarista, certo? Paga esse plantonista, os estudantes vêm a hora que quer, do jeito que quer, não tem carga horária, não tem orientação, né? Então está muito difícil. O mais adequado que está aqui é o estudante da pediatria, que também começou
a receber orientação dentro do pessoal da terapia intensiva. Então vai ser um processo muito lento, longo, longo, e eu não consegui ainda definir na minha consciência assim o que podemos colocar. Eu acho que a gente não tem que ir levar o estudante direto para o dia a dia, para ver tecnologia, tudo. Eu concordo com o Dr. Celso aí, para a gente ver o básico. A gente tem que aprender o ABC, tem que trazer esse ABC. A mesma coisa com o acadêmico que está na emergência. Ele tem que fazer o ABC, que a terapia intensiva ela vai estar assim como está a, a, a emergência, como vai estar o oftalmo, que a gente passa no oftalmo, mas não faz nada, fica vendo. E aqui a gente vai fazer alguma coisa. Na anestesia, também tem aquelas orientações, tudo, mas não faz parte do currículo. E aí o aluno vai se adaptando e as turmas vão se adaptando para criar um, digamos, um currículo mínimo ali que eles vão trabalhar, tá? Se for possível que eles tenham uma carga, digamos aí, de um mês, tá? Dentro da terapia intensiva, fica legal. Nem que seja um mês, meio período. Porque aí eles vão ter evolução horizontal. Porque o que nós estamos tendo hoje é o plantonista. O cara vai lá dar um plantão, não volta mais, só daqui uma semana. Então ele não sabe o que aconteceu com aquele doente, ele não pegou o doente desde o início e não sabe o resultado. Então ele acaba não se apaixonando, às vezes, pela especialidade. Então, o ideal é que ele tenha uma carga horizontal aí, não sei se vai ser 15 dias, um mês, mas que ele fique esse período todo acompanhando. Quando aqui na nossa unidade, quando passa os internos, né, a gente distribui. Chega 3 internos lá, a gente distribui. Então, 10 leitos, ó, cada um fica com 3 leitos, 2 leitos, distribui. Esse doente vai ser o seu durante a semana. Então, ele fica a semana inteira acompanhando, passa visita com a gente, passa tudo. E no final do mês, eles têm alguns voltaram depois para fazer residência e outros voltaram para fazer estágio, tá? Mas esse horizontal aí, para mim, é o básico. E agora, a parte teórica, eu acho que o Dr. Celso está certo fazer um mini currículo com as orientações básicas. Não vamos mexer com tecnologia. Vamos mexer com o ABC. Isso aí é um ponto importante, Moisés, porque, como eu falei em relação à criatividade contigo, tem uma pergunta aqui que é objetiva, baseado no que o Marciano acabou de falar. Ementa da medicina internato, será que já dá para fazer ter prioridades? Porque se vai ser lento, como o Marciano disse, por exemplo, eu tive aqui durante todo esse tempo, até essa formalização oficial no MEC, eu colocava, eu recebia da faculdade, e em combinação com a supervisora da faculdade, eu colocava optativo. Então, o aluno fazia opção pela medicina intensiva. E o que eu fiz? Como eu não tinha como colocar na horizontal, eu coloquei plantões de 12, com uma permanência mais frequente na unidade, justamente porque eles começam como plantonistas. E ali, convivendo com com o residente, convivendo com rotina, o que acontece? Eles começaram a ter um maior tempo para entender justamente o que nós estamos falando aqui. Não é tecnologia. Não adianta querer colocar o aluno agora que está chegando no internato, ele querer entender como que se desenvolve o acompanhamento de monitorização de pacientes. Ele tem que, antes disso, ele saber por que se monitoriza. O que você acha disso, professor Moisés? Você que está quieto aí, pensativo. Não, não, assim, bom, antes de mais nada, boa noite a todos, obrigado pelo convite. A gente tem que escutar, eu acho que a gente está aqui para aprender um pouco com os outros. Tudo que foi falado aqui, eu acho que se completa de alguma forma, né? Eu estava pensando aqui, eu lido com estudante dentro de CTI praticamente desde que eu fui residente, em 1990. Então são 36 anos lidando com estudante. O Rio de Janeiro sempre teve essa peculiaridade de ter acadêmico de medicina, tanto nas UTIs públicas quanto também nas privadas. E depois de alguns anos, eu me lembro que a questão do internato, pelo menos que eu vivi em hospital privado, que é a minha maior vivência, começou a acontecer ali pelos anos 2000. Os internos começaram a procurar para rodar dentro de UTI. Então, assim, o que eu posso dizer é que eu tenho alguma experiência em lidar com essa turma.
Eu recentemente, e o Ricardo já chamou a atenção aí dessa coisa do currículo, eu acho que assim, nós intensivistas, eu acho que a gente deveria tentar definir dentro da sociedade, e eu acho que tem particularidades locais que precisam ser respeitadas, mas eu acho que a questão do currículo mínimo seria fundamental. Eu vou dizer o que, que eu acho dessa coisa do currículo, e aí eu vou discordar um pouco de vocês no que diz respeito à tecnologia. Porque, assim, eu acho que quem vai para a UTI, como o Celso, eu acho que falou, ou o Ricardo, assim, primeira coisa é saber o que, que é uma UTI. A segunda coisa, esse aluno tem que saber o que, que é um doente grave, o que, que é um doente crítico, o que, que é um doente que vai para a UTI. Né? E aí, uma das aulas que existem, que nós muitas vezes damos, é aquela coisa de pegar o doente do andar que piora, né? A deterioração clínica de um doente internado, que quase sempre é ou cérebro, ou coração, ou pulmão. Então, de cara, esses três órgãos têm que estar no currículo. Você tem que falar de coma, você tem que falar de choque, você tem que falar de insuficiência respiratória. Assim, já estou dando o meu currículo mínimo, tá? O que é CTI junto com o que é paciente grave, como é que você detecta que é um doente que está piorando, baseia-se muito na questão dos sinais vitais, é uma forma da gente valorizar os sinais vitais, até agora eu não estou falando de tecnologia, mas quando a gente vai falar de coma, quando a gente vai falar de insuficiência respiratória, eu vou precisar falar do que é ventilação não invasiva e do que é ventilação invasiva. Eu não preciso dar aula de ventilação protetora, não é disso, mas eu acho que eles precisam. O cara que vai passar no CTI, qual é o interesse da gente em ter internato no CTI? É em tentar plantar neles uma vontade deles quererem fazer a especialidade. Quando a gente é jovem, a gente fica fascinado com a tecnologia. Então, assim, não mostrar a tecnologia ou não dar um pequeno atalho de coisa simples, eu acho que a gente não dá para eles o gosto do que pode ser médico intensivista. Uma realidade que a gente vive em hospital privado, e que eu acho que também deveria estar acontecendo, e talvez esteja nos hospitais públicos, é por conta da segurança do paciente. Hoje, no hospital privado, ninguém faz procedimento. No paciente, não faz. Na nossa época, a gente fazia. Hoje, não faz. Hoje, você tiver que aprender a entubar, é no manequim. O Celso mesmo tem lá o laboratório de simulação, onde ele, segundo a gente conversou outro dia, ou seja, os alunos passam por isso. Acho que os CTIs dos grandes hospitais talvez devessem ter o seu laboratório para tentar ensinar esses procedimentos, porque eu concordo com vocês, o mais difícil é fazê-los entender o que é o paciente grave, né? E isso demanda tempo. Então, assim, essas três situações que eu coloquei, e a quarta que eu colocaria é sepse, eu acho que é um programa mínimo. Você E copiou o aí, o meu mínimo. currículo da faculdade, hein? Então, mas assim, aí o que eu quero chegar do internato é o seguinte: o mínimo vai depender do tempo. Hoje, quando você fala em internato optativo, algumas faculdades elas dão a opção do aluno escolher rodar de 8 a 21 semanas dentro de um hospital, dentro de alguma coisa que elas queiram fazer. Hoje, alguns alunos no Rio de Janeiro optam por tentar fazer isso. 8 semanas dá mais ou menos 2 meses. Eu não acho que um mês, eu já tive interno por um mês, tá? Eu não acho que um mês o aluno aprende muito. E uma coisa que a gente tem que pensar, e aí eu estou falando na realidade de hospital não escola, que é diferente de hospital escola, onde está lá como natureza primária ensinar, no hospital que não é escola e que se propõe a ter estudante, tem que ser válido para o hospital também receber o estudante. E o que eu posso dizer para vocês é que ficar um mês só, indo todo dia, e nesse ponto eu concordo com o Marciano, para mim internato é ir todo dia. Eu sei que existem esquemas de dar plantão, não tenho nada contra, mas internato, para mim, é aprender a ver o doente horizontalmente. Nessa filosofia do Marciano. Você vai pegar esse doente aqui, então você vai passar uma semana vendo esse doente. Na outra semana, já se você for ver um doente só, você vai ver outro doente. E enquanto você está vendo o doente, a gente vai estimular a pessoa a estudar a tudo aquilo que está relacionado, e, se possível, a gente vai colocá-lo para ver pacientes dentro desse currículo mínimo que a gente está propondo aqui. Às vezes você não vai ter doente na UTI, eventualmente naquilo, então a gente vai modificar um pouco. Mas eu acho que o principal é ele entender o que mais classicamente faz um doente piorar para precisar ir para a UTI. Por exemplo, falar de pós-operatório me parece interessante, ainda mais para quem pensa em fazer cirurgia. A gente poder ensinar o cara a valorizar, né, o pós-operatório, a importância e tal. E a última coisa, porque eu sei que eu estou me alongando e a gente tem outras perguntas para responder, mas assim,
Agora, um ponto que eu acho importante, além do currículo, além da gente tentar trabalhar um tempo mínimo de internato, eu defenderia um mínimo de 2 meses. Eu acho que 2 meses, eu acho que é um tempo legal para aprender e é um tempo legal para quem está ensinando criar uma conexão de pensar o seguinte: no primeiro mês eu vou estar ensinando muito, ele vai me ajudar pouco. No segundo mês, ele já vai me ajudar mais. O paralelo que eu faço aqui é que o estagiário, que hoje existe menos, né, porque hoje tem a lei do estágio que piorou muito a situação para a gente. Se por um lado a lei do estágio foi boa no sentido de obrigar a pagar uma bolsa, por outro lado, ela tirou o plantão noturno, que era o plantão onde era mais fácil estudar. Era o plantão que era mais fácil discutir. Eu me lembro de madrugadas e madrugadas discutindo com estudante 2 da manhã, ou seja, enquanto você está tomando conta dos doentes. E outra, eles perderam o aprendizado da passagem de plantão, porque eles não passam plantão. E isso é péssimo, né? Ou seja, eles perdem uma coisa importante. Então, assim, o currículo mínimo, tentar trabalhar para que sejam 2 meses, o contato com a tecnologia ficaria muito em cima daquela situação clínica que está sendo vista. E a outra coisa que eu acho que é fundamental, a gente é o tal do currículo oculto, né? Os estudantes, eles funcionam como esponja. Eles observam todo o comportamento do staff. E isso é algo que a gente precisaria trabalhar dentro das UTIs. Comportamento, atitude, não só atitude no sentido de tomar decisão, de saber como se posicionar com uma família, de saber como trabalha em equipe, como é que você pede o parecer de um colega, mas também essa questão mesmo, a questão ética, isso é muito importante, valorizar a vida, tomar decisões difíceis no sentido de limitar tratamento. Isso é uma coisa que a gente não precisa estar botando eventualmente no currículo ali escrito, mas que vai estar acontecendo o tempo todo, porque a gente vive isso na UTI, né? E aí eu acho que é muito importante a gente saber definir quem é o preceptor desse aluno dentro das UTIs. E aí tem uma realidade que na pública também acontece. A gente hoje tem um público muito enxuto para trabalhar, os médicos têm um monte de doente para ver, tem um monte de tarefa para fazer, e aí a pergunta é: quando é que eles têm tempo para poder orientar o estudante? Esse, para mim, é o maior desafio. É isso. E só para lembrar, né? Excelente. Só para lembrar, quando na resolução ela diz que o preceptor tem que ser um preceptor habilitado, você tem que ser um especialista. O preceptor dos acadêmicos tem que ser um especialista. Mas, Ricardo, a gente tem Ah, especialistas e especialistas. Todo mundo aqui sabe disso, né? assim, eu queria ouvir um É o que pouco a de gente não vocês vê na também. realidade, né? Não, então, por isso que É. eu acho que aí a liderança da UTI, a liderança da faculdade, elas talvez tenham que ter um colegiado ali para ter critérios de definição, né? Talvez a MIP também pudesse ajudar, né? Ou seja, tempo de experiência, convivência com estudante, saber lidar com trabalho em equipe, porque tem colegas nossos que não sabem, tem colegas nossos que. E aí, esse colega, se ele for ensinar, ele vai ensinar torto, né? Com Não é isso que a certeza. gente quer. Fala aí, Eu queria Anselmo, você ia levantar um falar. ponto aqui na discussão. Queria levantar um ponto aqui na discussão, já foi até falado com alguns colegas, a questão das particularidades que a gente tem no nosso país, né? Então, eu não sei como é que é a realidade aí de vocês no Rio de Janeiro, em Goiânia, mas, por exemplo, aqui a gente tem muita gente que não tem uma formação específica e que acabam dando plantão em UTI, né? Às vezes começa trabalhando em UTI, depois vai fazer a pós-graduação, ou enquanto está residente de alguma outra especialidade, dá um plantão ali dentro da UTI. E boa parte dessas pessoas, o contato que eles tiveram com a terapia intensiva foi durante a graduação, né? Então, assim, por exemplo, aqui do meu ponto de vista, a gente conseguiu ofertar nesse curto período de tempo, e a gente tem vários limitantes. O tempo é um, né? A questão do número de estudantes de medicina cada vez maior e o campo de estágio não cresce na proporção que a gente tem de crescimento de alunos, né? Como a gente conseguir oferecer um mínimo, principalmente para essas regiões onde tem essa limitação, não tem um número de especialistas suficientes para estarem dentro das unidades de terapia intensiva e a gente conseguir, né, garantir uma qualidade
né? O que, que a gente realmente tem que ensinar para esses alunos? Porque, assim, às vezes o aluno ele quer aprender procedimento, ele acha que o TI intensivista é fazer procedimento. E eu acho que uma das maiores riquezas, né, que o aluno pode aprender durante o internato, na terapia intensiva, é aprender raciocínio clínico, é a sistematização da abordagem, aquele raciocínio rápido de conseguir identificar uma condição e fazer aquela intervenção, né, e não se preocupar em aprender somente aquele procedimento, mas saber quando realmente realizar aquilo, quando fazer, qual a melhor forma de fazer, né, e a gente integrar outros conceitos que muito dificilmente eles irão ver durante a graduação, né, segurança do paciente, trabalho em equipe multiprofissional. Qual é o local do hospital que a gente tem isso de forma mais rica, né, do que a UTI? Você tem a oportunidade de trabalhar com vários outros profissionais de forma interligada, realmente. Então, esses outros pontos eu acho que são fundamentais, né, apesar desse curto período de tempo, de serem trabalhados com esses alunos, né? Segurança do paciente, trabalho em equipe multidisciplinar. E aí Eu agora vou inverter, vou começar aqui falando, já que eu fui o último nessa, até porque essa colocação que você traz, Anselmo, foi fruto de um recente debate aqui na Sotierj, aqui no Rio. Agora, em setembro, nós tivemos a realização de um encontro chamado Resenha Crítica, onde a gente abordou 3 tópicos e um deles foi a questão da formação do intensivista. E ali foi muito bom, tinham 150 intensivistas do Estado, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, lideranças de UTI privada, pública. Foi muito bom, os ex-presidentes da sociedade. E houve ali um certo clamor para alguns pontos. Isso que você traz foi uma das coisas colocadas, ou seja, hoje a medicina intensiva de hoje, a medicina de uma forma geral de hoje, ela está exigindo novos conhecimentos que nem estão na grade. Você acabou de citar um que eu relevo hoje como muito importante, que é a segurança do paciente. Hoje está se falando muito em experiência do paciente. Tem um monte de coisa. A própria inteligência artificial, que é outra coisa que também está chegando e tem aí um papel enorme para a gente poder desenvolver. Eu tentando responder a sua pergunta, eu acho que nisso que você está trazendo de como é que a gente vai para resolver essas particularidades, eu não tenho dúvida que quem pode ajudar nisso são as sociedades. E aí eu botei as sociedades no plural, porque eu acho que são muito mais as regionais do que a nacional. Porque a regional, ela vai olhar a particularidade local. Eu acho que, por exemplo, hoje falar em terapia intensiva no Rio de Janeiro é falar em terapia intensiva quase que em hospital privado, porque a enorme maioria dos leitos está nos hospitais privados. O pessoal forma hoje e começa a dar plantão ou em emergência ou em CTI, de hospital privado. Então, essa é uma particularidade que eu sei que outras regiões do Brasil não têm. Então, fica diferente, né? Por exemplo, e pensando em hospital privado, você tem que falar em como é que se veste, tem uma série de coisas que vocês devem imaginar, que a gente pode achar bobagem, mas que faz parte. Uma das coisas que a gente tem conversado, já conversei aqui com o Gerson, com o Celso, tenho conversado com os ex-presidentes, que eu acho que quando você fala na sociedade, uma coisa que pega é que a sociedade tem um lado político muito forte. Eu acho, e defendo isso já há algum tempo, os departamentos de educação das sociedades deveriam ser apolíticos, na minha opinião. Eles deveriam ter uma forma de trabalhar que eles tivessem uma política de longo prazo em que você muda as diretorias, mas aquele grupo ali, ele vai sendo mantido. Obviamente, à medida que você troca um presidente e tal, tem que ter uma pessoa daquela diretoria dentro do departamento. Mas esse departamento, o que tem que falar mais forte não são nem as pessoas, é o que ele tem de filosofia. E dentro dessa filosofia, eu acho que tem que ter não só essa preocupação com formar pessoas que não têm nada, mas um ponto que você falou aí, que eu achei até que você fosse puxar por esse lado, mas você deixou no ar, é quando você tem um estudante dentro de uma UTI que está dando plantão com um cara que nem titulado é. E assim, você não vai proibir ele de ensinar, porque ele vai ensinar alguma coisa e o aluno está lá, ele vai querer aprender. E aí o que eu acho que as UTIs têm que ter é uma forma de ter um processo de educação continuada dentro das UTIs. Ou seja, isso é uma coisa que a sociedade poderia, talvez chancelar, talvez dar etiqueta, famoso selo de qualidade que a gente discutiu várias vezes na Sotierj, na AMIB e tal. A gente pode ter um selo de educação, talvez, para dizer, olha, essa UTI está credenciada pela AMIB, pela Sotierj, pelo MEC, em poder ser chamada uma UTI escola.
Aí você preenche lá os pré-requisitos. Um deles é a quantidade de titulados. Se você tem titulado plantonista e tal. Agora, você não ter esse título não quer dizer que você não vai ensinar. Porque você vai, por exemplo, impedir uma cidade do interior, que tem pouco titulado, que tem faculdade perto, que vai pedir a UTI para ajudar. A UTI vai querer ajudar, porque ela vai olhar para aquele estudante e vai falar: esse cara vai ser meu plantonista ali na frente. Ela vai querer ensinar. E você vai ter que ter uma forma de tentar garantir que esse plantonista que não é titulado, ele ensine minimamente o correto. Aí eu acho que entra a política da sociedade, está monitorando, está acompanhando essas UTIs, está prestando educação continuada, porque a gente quando fala de Einstein, sírio-libanês, para falar de dois que a gente conhece muito bem, sabe o quanto eles são bons, eles têm lá o centro de estudos, eles têm lá a educação dentro deles, mas tem um monte de hospital bom que não tem isso. E a sociedade talvez pudesse hoje ofertar. A gente fica muito preocupado, eu já falei isso algumas vezes e algumas pessoas riem, mas o principal sócio da AMIB deveria ser o hospital e não o intensivista. Porque o hospital é que ganharia mais na hora de abraçar a sociedade ou da sociedade abraçar, porque a sociedade, ainda mais a nossa que é multidisciplinar, ela poderia ofertar treinamento para médico, para fisioterapeuta, para enfermeiro e, o que é melhor, ofertar treinamento junto, coisa que a faculdade não faz. Cada um aprende na sua raia. Isso. O nosso ensino ele deveria ser integrado, ou seja, e aí é sessão Então, clínica, é Moisés, discussão de caso e por aí vai. essa pergunta que eu fiz aqui é exatamente o que você acabou de falar agora. Para desenvolver o ensinamento multi na formação acadêmica, então ele tem que ser integrado em educação continuada, não em nichos separados de enfermeiros, de fisioterapeutas, de médicos, de farmacêuticos. Educação continuada e multidisciplinar, que você está querendo falar. Sim, Exato, sim, sim, exatamente. exatamente, porque o que está acontecendo? O ensino está fatiado. O aluno de medicina vai com o preceptor de medicina, o aluno de fisioterapia vai com o professor de fisioterapia, o aluno de farmácia vai com o aluno de farmácia. Mas o problema, Gerson e Moisés, é que a UTI é um ambiente multiprofissional, mas a graduação não é. A graduação não é multiprofissional. A graduação é em medicina. A graduação é em fisioterapia, em enfermagem. Acho que trazer para dentro da UTI essa discussão é uma coisa muito importante, porque o aluno ele está ali como médico, está sendo aluno de medicina, ele não está sendo aluno de multiprofissionalidade. A gente tem essa característica, é multimodal. Nós temos vários profissionais trabalhando. Você tem um mini hospital, você tem um mini hospital, você tem uma gestão ali. Você vê que um número, se não a maioria, mas um número muito grande de gestores hoje no Rio de Janeiro, não sei, eu acredito que ao longo do Brasil, são ex-intensivistas, são intensivistas, né? Uhum. Todos nós, de alguma forma, fazemos gestão de alguma coisa, de um hospital, de um centro, alguma coisa desse tipo. Então, acho que passa por esse ensinamento, e a UTI tem essa capacidade de trazer o aluno que não apenas a graduação da medicina, né? Que ele trabalha de uma forma multiprofissional, tem que fazer esse ensinamento. Isso eu fui aprender na UTI, isso não foi a universidade que me ensinou, até porque na faculdade, quando eu saí, a terapia intensiva estava engateando, eu fui para a UTI por gostar mesmo. Eu acho que todos nós, de certa forma, fazemos isso, os alunos fazem isso, né? E o Moisés abordou uma questão muito importante. Hoje, a emergência e a UTI viraram porta de entrada, né? De mercado. Todo mundo vai dar um plantão, 2, 3 plantões, faz a sua residência, dá 2 plantões na UTI. Alguns a gente consegue plantar uma semente lá, né, e dizer que terapia intensiva é um negócio fantástico. Alguns entendem isso, conseguem ser mordidos pela mosquinha lá, pelo bichinho da terapia intensiva e ficam como intensivistas. Outros não fazem a terapia intensiva e levantam o acampamento quando fecham a sua residência, alguma coisa assim. Agora não. O Ricardo, quando começou a falar, na fala dele, ele falou uma coisa muito importante, que nós tínhamos 200 vagas de residência médica em terapia intensiva, e eu vi aqui no Rio mesmo, o Moisés vai lembrar disso, a gente abria prova concurso para residência de terapia intensiva, sobravam vagas, porque a dificuldade, era tanta dificuldade para você fazer, tinha que fazer 2 de clínica, o pessoal desistia. Agora não, até a procura está maior, está muito grande, porque
tem um acesso direto. Acho que isso foi um ganho para a terapia intensiva, a questão de abrir a especialidade como forma direta, como é com anestesia, com radiologia, enfim. Acho que isso é um ganho para a gente. Mas a concorrência ainda é muito pequena. Habitualmente, o número candidato vaga continua sendo um número próximo do empate, ou um pouquinho maior. Isso tem acontecido, por Uhum, exemplo, comigo, eu vejo aqui na região também, em uhum, outros hospitais, porque hoje, o primeiro lugar hoje em procura de especialidade é a anestesiologia, para vocês terem ideia. Olha como é que a coisa inverteu de uma tal maneira, né? Porque nós estávamos lá na década de 80 para 90 com a clínica médica sendo o ponto inicial de partida. Quando a clínica médica ela deixou de ser especialidade, passou a ser um trampolim, eu acho que isso foi um ponto muito negativo na formação, porque o aluno hoje que faz 2 anos de clínica médica, ele não faz mais clínica médica. Você está um grande amigo nosso aqui do Rio de Janeiro, tá? Por exemplo, Juan Carlos Verdeal, que fez clínica médica e ele é um intensivista, um dos maiores intensivistas que nós temos no Rio e no país. Hoje a clínica médica ela é apenas um trampolim. mas você Então, está falando, dentro, você repara que você está falando de valor de mercado, de valor financeiro. Olha as especialidades que você falou. eu sei, eu estou indo para. Anestesia, oftalmo, otorrino, que tem um valor de mercado futuro muito grande para esses acadêmicos. Esse é um ponto importante. Que a gente tem que. Eles não veem a terapia intensiva dessa forma. Embora seja um lugar de grande aprendizado e você tem uma atuação específica, acaba perdendo um pouco dessa questão do valor financeiro. E às vezes eles não veem porque eles não conhecem o que é terapia intensiva, né? Porque quando eles Sim, vão na UTI, eles falam, pô, mas eu vou ficar a vida inteira dando plantão? Não, é aí se isso. explicar que a terapia intensiva é muito além de plantão, né? Sim, sim, sim. Você pode ser um gestor, você pode ser um diarista, você pode trabalhar como diretoria do hospital, você pode fazer outras especialidades. Então, assim, tem uma gama muito grande na terapia Claro. intensiva, né? Isso eles não sabem. Isso aí, a hora que eles começam a ver isso aí, eles veem que a terapia intensiva pode ser algo mais, né? Isso é Do um que só o leque muito plantão. grande, né? É um leque muito grande. E quem está ensinando medicina intensiva, já que você levantou esse problema, Ricardo, que o Ministério da Educação ele tem como objetivo é que o especialista seja o preceptor. Então, isso é um ponto que precisa ser revisto. Concorda comigo? Professor Marciano, que está levantando o dedo aí. Respondendo também aí ao que o Anselmo colocou, que lá na região dele ele não tem esse profissional. Nós temos que entender que esse é um processo, um projeto da educação, né? Que está interligado com a saúde. Então, o que deveria acontecer é que a educação determinasse, contratasse os seus professores. Mas o que estou vendo é o inverso. Assim como você tem dificuldade aí, Anselmo, de arranjar pessoas capacitadas para orientar estudantes, aqui nós também temos. Eu tenho o Einstein aqui, o Einstein também tem dificuldade em vários lugares, não tem tantos titulares assim que vão se dedicar ao ensino da graduação. Então, o que está acontecendo? Está colocando o estudante, a parte que seria do ensino, dentro do ambiente da terapia intensiva, e está dividindo ali o bolo com todo mundo. O, o problema é que não há remuneração para esse profissional, não há, tá? Não há remuneração nem para a parte teórica, nem para ensino depois, não há acompanhamento por um profissional único, cada dia é um diferente. Você tem ideia aqui, o Estado repassa aqui uma bolsa para residência médica. A bolsa, por exemplo, para residência de terapia intensiva, para 3 residentes por ano. É de torno de R$ 700 para cada preceptor. Essa é a bolsa que o Estado repassa para os profissionais. Então, ele continua fazendo a sua rotina, ele ganha seu salário PJ, contratado ali, e mais R$ 700 se ele fizer como instrutor. Então, isso é nacional, não tem ainda esse profissional específico para isso.
Então, o que nós vamos trabalhar nesses próximos anos aí é junto com o intensivista, tá? Eu acho que mais o diarista ou o coordenador diariamente dentro da UTI. E aí você pode usar aquele profissional que tem mais capacidade dentro da UTI com o estudante lá. Não tem como ser fora do ambiente da UTI e eles não vão mandar um profissional. Ah, porque os estados e as prefeituras estão em conluio, a palavra é essa mesmo, com um monte de faculdade particular, jogar as faculdades particulares todas dentro dos hospitais públicos, certo? Eu não sei se pagam, se não pagam para as universidades públicas, porque hoje o governo sustenta todas as faculdades particulares. E os profissionais médicos que se virem para acompanhar esses médicos. Eu, quando eu estava lá na rotina, o estudante para mim era bom. Eu gostava do estudante. Ele me ajudava na rotina, mas nesse esquema, Moisés, aí que eu coloquei da semana inteira. Então, eu chegava, dividia, e quando era na hora da visita, cada um tinha seu doente. Então, ajudava o residente, ajudava ao diarista, entendeu? Participava. Agora, se não tivesse esse fluxo, essa rotina, vai ficar difícil aí, nós vamos penar aí num bom tempo. E esse, E essa é uma Marciano, tendência cada vez maior também, né, de se é, colocar o aluno para dentro do hospital público, até pela falta de hospital escola da grande maioria das faculdades, né? E aí isso tem a queda da qualidade do preceptor, não tem dúvida nenhuma. O preceptor, muitas vezes, eles pegam o plantonista, dão um cashback lá pro plantonista para ele ficar com os alunos, sem o plantonista ter qualidade nenhuma, sem ter metodologia nenhuma de ensino para ficar com aqueles alunos, né? A gente vê aqui em São Paulo, isso é uma coisa muito comum. Muitas vezes o aluno está lá, fica largado dentro da UTI, e aí, em vez de ser uma coisa acolhedora, é uma coisa que acaba afastando o aluno da terapia intensiva. Acaba sendo um ponto negativo para aquele estágio de terapia intensiva. Quer dizer, e não tem ninguém para fiscalizar isso aí, esse que é o problema, né? Quem vai fiscalizar isso aí? A qualidade, né? e esse modelo que o Marciano falou, que eu acho que esse é o ideal mesmo, é ele ter um treinamento horizontal, né, para ver a rotina e tal. Isso te deixa tranquilo, pelo menos, na hora de você contratar. Primeiro que você fideliza o aluno, você fideliza esse aluno ao hospital ou ao local onde você está trabalhando. Esse aluno você pode aproveitar porque você sabe que você ajudou a formar, né, durante 3 meses, um ano, seja lá o tempo que ele vai ficar no estágio, no internato com você. Então, você fica um pouco mais sossegado de colocar mesmo um profissional jovem para trabalhar na sua unidade, talvez com um cara, uma pessoa mais sênior num plantão, mas é uma pessoa que você tem tranquilidade de você contratado, que você está contratando um plantonista aleatório que aprendeu a funcionar, entubar, e você não sabe o que mais que ele vai fazer, como é que vai ser a tomada de decisão dele com a formação que ele teve. Lembrar aqui, gente, que nós temos também o residente, né? O residente, Sim, aquela escola R3 ensina R2, R2 ensina R1 e E o ensino R1 internato. ensina o interno, né? Agora, quem ensina o R3, eu não sei. aí você vai ter o seu rotina, você, o pessoal da Rotina? é a rotina que vai ensinar o É, R3. então eles vão se integrando aí. É isso. Eu acho que é isso. Quando você tem Respondemos a esquema todas aí, né? de. Quando você tem esquema acadêmico, dá pra fazer isso aí, né? Ué, e um ajuda bastante no internato também. Difícil é segurar o residente agora dentro da UTI. Tá difícil demais, cara. Os caras são mais ensaboados do que. Respondemos as 5 perguntas, professor Gerson? Bem, eu acho que os pontos mais de discussão, e como o Rio-São Paulo, acho que tem o maior número de, obviamente, de vagas para internato, né? Uhum. E nós estamos vendo o que está acontecendo no estado do Rio de Janeiro, né? Com certeza, o São Paulo está acontecendo exatamente a mesma coisa. E são Mesma coisa. estados que, teoricamente, por ser região sudeste, é aquela que tem o maior número de especialistas. Essa desproporção, já que o Moisés disse que então o ensino ele tem que ser individualizado em relação à sua regional.
Só que, será que, mesmo sendo individualizado, não tem que haver, Moisés, uma formação, um esqueleto comum, independente da região que o interno está entrando na formação no internato? Tem, eu acho que, de alguma maneira, eu tentei até passar uma ideia, né? Por exemplo, se for pensar do ponto de vista técnico, né? Eu acho que é aquilo que eu falei, de você ensinar um doente a entender o que que é um paciente grave, dizer o que que é a UTI, para que que ela serve, você pegar essas principais síndromes, eu não falei, mas, por exemplo, a sepse, o choque, a insuficiência respiratória. Eu acho que o número de síndromes ou de conteúdo médico, vamos chamar assim, ele tem que ter um mínimo que eu ficaria nessas disfunções que eu acabei de falar, tomando como base, né, cérebro, coração, pulmão e a parte infecciosa, que eu pararia na sepsia aí, mas você teria algumas a mais caso ele fosse ficar mais tempo, né? Agora, além disso, segurança do paciente, eu acho que hoje a gente precisa falar para ele sobre evento adverso, tudo o que tem que se fazer para tentar evitar. Isso são aulinhas que você pode dar algumas aulas e, ao mesmo tempo, fornecer literatura e Mas a criar, segurança. talvez, criar momentos de discussão dentro da UTI de determinados assuntos. Como, por exemplo, a única pergunta que você não abordou aqui foi a questão do ensino humanizado. Tá E aqui. aí, Eu ia fazer agora. e aí essa coisa da humanização, que aí hoje ela ganha também uma conotação ligada, por exemplo, à paliação, ao cuidado paliativo, limite terapêutico, que hoje está cada vez mais presente, eu acho que isso também necessariamente talvez não precise ser uma matéria para estudar, mas algo que pode ser debatido dentro da unidade, trazendo o psicólogo. O que o Celso falou, assim, e aí, Celso, eu entendi o que você disse, eu sei que cada um está aprendendo na faculdade a sua trilha, mas a grande vantagem do CTI é o que todos nós aqui vivemos. É a hora em que eu aprendi a passar sonda vesical com enfermagem. Ou seja, aprendi a passar sonda nasogástrica com enfermeira. Então, assim, isso na faculdade não vai Não acontecer. tem, pois Né? é. Não tem. É verdade. Aprender a dar notícia de óbito. Hoje eu estava conversando com uma estudante de medicina lá no hospital onde eu fico. E eu perguntei, ela está terminando, eu falei, você chegou a ver darem notícia de óbito alguma vez? Não, não vi. Você participou de alguma conversa com a família para poder passar as coisas? Também não. Isso é um desperdício, porque eu acho que é o tipo de coisa que na faculdade eles jamais vão ver. Né? Ou seja, eu me lembro do meu primeiro atestado de óbito, eu fiz na marra, conversando com um colega mais velho. E fiz um monte de coisa errada, provavelmente. Não cheguei a botar parada cardiorrespiratória como causa de óbito, mas fiz coisas Ainda ruins, bem, né, provavelmente. Moisés? Ainda bem no primeiro, nos outros eu não sei, pode ser que eu tenha feito. Mas eu acho que sim, Gerson, eu acho que a AMIB, nesse aspecto, eu acho que ela pode tentar construir aí carga horária mínima, tudo que existe para o internato que o MEC fez, a gente talvez nem precise inventar, a gente só precisa olhar e criar adaptações. Né, a dar uma arrumada, e aí eu acho que passa muito pela carga horária do interno. O que deu para perceber, e eu acho que vocês vão concordar, é que as faculdades elas têm como se fosse uma faixa para trabalhar. Agora que vai ser obrigatório, a gente não tem ideia. O que alguém perguntou, mas essa resposta não está pronta. Nós vamos provavelmente estar dentro da clínica médica, imagino eu, né? E aí nós provavelmente vamos ter um pedacinho pequeno, não vamos ter um pedaço muito grande, né? Então, não sei. Essa faixa daí deve variar de 20 dias, de 4 semanas a 2 meses. Eu acho 4 semanas pouco, eu bato nessa tecla. Eu acho que a gente vai ser por passa aí. muito Uma pouco. semana a 2 meses. Eu acho que se conseguir 4 semanas já é um começo. Se você imaginar que a clínica médica tem não sei quantas disciplinas lá, mas acho que acaba sendo só no geral, né? E nós estamos falando de 70%, são 20 meses, né? Porque ou são 16 meses que eles ficam. Tem 4 meses de férias? Não, tem isso tudo, mas não. Não, No internato É não. que Eles eles têm tiram 2 férias. Internato não tem 4 nada. meses de férias, Marciano? Ué, Eles porque têm os 2 professores anos. tiram férias em julho e não. Não. dezembro eles tiram junto. Isso Não, foi internato não tem 2 meses de isso. férias. Internato não tem isso, eles não. amarraram o internato muito bem. É difícil a garotada sair de férias. Eles têm ali o período das festas de fim de ano, 15 dias mais Certo. ou menos, e acho que tem mais 15 ou mais um mês São 30 distribuído, dias. São porque são 30 2 dias. anos, né? São 2 Mas no anos de 30 segundo internato. dias. ano a maioria acaba pegando um mês lá no final para prova de residência.
Acho que são 30 dias de férias no quinto, 30 dias de férias no sexto ano. Não sei Pronto, se é então tudo isso não, Ricardo. Acho que Eu acho não. que no então, sexto ano é menos. Eu acho. Menos Não, ainda? acho que é um mês é, do Dá internato, um são mês? 30 dias. É, É. Eu Mês. acho que é um mês por ano. Um é. mês no ano, né? um Acaba mês sendo por isso. ano. Que seja aí 22 meses, você tira 30 dias, 30% para levar para ambulatório, né? E aí você tem que dividir entre PS, obstetrícia, clínica médica, clínica cirúrgica, ortopedia, pediatria. Um Bastante mês se coisa. você pegar, ter satisfeito no início. Olha lá que eles não vão querer botar aí 2 semanas. Se contar que E assim, acho que é muito aluno para Mas, colocar, então Marcelo, vai ter que ser pouco olha tempo. pelo lado, olha por outro lado. Eu acho que isso que você falou é verdade. Eu acredito que o tempo, isso aí a gente vai descobrir em breve aí, mas o tempo dentro da unidade talvez não seja muito longo. Mas só o fato de já ter um período que eles estão passando pela universidade, pela UTI, que não acontece hoje, e a gente poder, como eu falei, assim, a gente não vai formar intensivista, vai colocar lá uma semente de que ele vai gostar da especialidade, vai se interessar pela tomada de decisões, pelo doente complexo, do que vai aprender, pela tecnologia. A primeira vez que eu entrei num CTI, não vou dizer em que ano foi, mas a primeira vez que eu entrei num CTI, eu fiquei assim, caramba, ventiladores ultramodernos, Bird Mark 7, MA1. Eu fiquei empolgadíssimo com aquilo. Eu disse assim, cara, é isso que eu quero para minha vida. Aí, não vou nem dizer quantos anos foram, mas estou há muitos anos nessa brincadeira. Isso. Quando você disse que não queria falar quando foi, eu pensei que você fosse dizer da lâmpada. A Florence Nightingale. O A, primeiro, Ah, a querida esposa do Primeiro Moisés foi minha CTI. acadêmica de medicina, pô. Isso. o primeiro É, eu, eu eu livro, sei, eu sei que sei. no próximo ano, ó, eu sei que no próximo ano alguém vai estar completando aí uma marca importante aí de titulação em medicina intensiva. 40 Vai, anos vai de ter titulação, pois é, vai ter comemoração lá em Recife, lá no se próximo Deus CBMI. quiser, Aí. se Deus quiser. É verdade, vamos comemorar. o, o primeiro livro que o Celso estudou foi o do Tufik Simão, o livro azulzinho do Servidor do Estado. Bom, esse foi o Eu seu. tenho ele. Esse é aquele do Andaraí, do pessoal do Andaraí, aquele diagnóstico. Eu devo estar aqui em algum lugar aqui, é que eu não vai dar tempo de procurar aqui, mas pegar e mostrar para você o livro do pessoal do Andaraí, pô. O José Bom, pessoal, Vampelati, eu não estou vendo nenhuma pergunta aí no QSA dos alunos. Tem alguma dúvida aí? Não, Querem tinham duas conversar alguma perguntas e coisa? eu respendi enquanto vocês estavam falando aí. Eu vi lá, Pessoal, não, vocês mas acham que sumiu. assim, né, a sociedade, né, todas as sociedades, elas colocam a grade curricular da residência médica, né, elas influenciam na grade curricular da residência médica, e você consegue via MEC. Vocês acham que daria para as sociedades também influenciarem na grade curricular dos acadêmicos? Grade curricular mínima? como Isso é, aí Ricardo? foi O os ideal é Eu ter não que. uma grade entendi. curricular Bem, mínima. Repete, por para favor, Ricardo, que eu não esse, entendi. Essa era a esse, pergunta ami- do aluno. esse é o Amib no ar que tem que sair daqui com uma proposta. E o Moisés, como colocou que tem que haver uma participação mais efetiva das regionais, eu acho que está na hora. O Ricardo ele é secretário até o dia 31 de dezembro, ele vai ser demitido no dia 1º, né? Então, eu acho que ele, como secretário atual da AMIB, né, eu vou ser demitido também da presidência do comitê, e aí eu acho que cada sociedade, o Ricardo deve fazer um documento encaminhando para cada sociedade estadual uma proposta em relação a justamente o que seria uma ementa em que houvesse a priorização de determinados temas, para que se E começasse a os critérios escrever mínimos, né? Os o critérios esqueleto. mínimos para os acadêmicos. Porque eu acho, o Ricardo, assim, eu acho que, dentro da pergunta até que o aluno fez, eu acho que as faculdades, o que eu estou imaginando é que as faculdades elas ganharam um problema que algumas devem estar olhando isso, né? A Uhum. Estácio, por exemplo, aqui no Rio, tem o Celso já para ajudar, maravilha. Mas a grande maioria não tem um intensivista no seu board de professores. O que eu Uhum. imagino que elas vão fazer? Elas vão procurar fazer contato.
ou com as terapias intensivas de hospitais, através de professores que trabalham nesses hospitais, porque os professores também têm suas vidas de médico, ou elas eventualmente vão procurar se mexer na sociedade. Porque, por exemplo, a AMIB, quando a gente fala da AMIB, a AMIB está representada nas regionais, obviamente. Mas assim, Sim. mas quem conhece o professor da faculdade tal aqui do Rio, não é quem está na diretoria da AMIB. É provavelmente quem está sentado aqui na diretoria da Sotierj. E aí, Uhum. eu acho que muitas faculdades elas vão fazer o movimento desse currículo, vão olhar para o que o MEC vai apresentar, e aí eu acho que no MEC, a AMIB é que deveria tentar fazer essa parceria, porque aí ela é a grande, já tem a questão da residência, né? Acho que não é pegar o currículo da residência e adaptar, eu acho que é Não, completamente não, não. Completamente diferente. diferente. Totalmente diferente. Completamente Olha só, isso é um diferente, ponto tá? que Totalmente é diferente. Esse é o ponto fundamental. que é, Ninguém mas pegar uma Totalmente fatia do diferente. currículo de residência e não tem nada a ver uma coisa com a outra. porque Tanto que a uma MIB coisa, tem, eu quero chamar a atenção disso que você acabou de falar. A MIB tem o comitê de pós-graduação, a MIB, que é responsável atualmente, é a Flávia Machado, não é isso, Ricardo? É a Ela Comitê está de Formação. vinculada à formação já depois do internato, então são coisas completamente diferentes. Eu acho que isso é um ponto que você colocou agora que precisa estar bem claro já na primeira discussão que você já pode começar, Ricardo, para a gente fazer o biênio 26-27 em relação às sociedades estarem integradas para o objetivo inicial. só uma coisa, Jeff. Sem nenhum. Oi, Não, não, só porque dentro dessa fala. minha fala, eu quero chamar a atenção o seguinte: nos 2 anos de internato, uma coisa que a gente não comentou. O ideal era que esse interno passasse conosco na fase mais madura do internato. Preferencialmente, é Quarto o período, o ideal. último Volto a período. dizer, ideal. O, Por quê? o Porque último período. a gente vê interno que não sabe auscultar. Sim. E aí, como é que você vai ter um cara desse na UTI? Como é que você vai ter um preceptor de UTI que tem que olhar um monte de coisa, Por in- tendo que nós ensinar a podemos, eu escutar? posso te responder isso, Não vai Moisés. rolar. Eu posso te responder isso. Por enquanto, as optativas, elas estão sendo Perfeito, organizadas no concordo. último período. Como E eu acho que optativa a é gente isso pode mesmo. aproveitar a optativa ou o último período de internato como sendo aquele período em que o aluno ele começa, então, a ter realmente a capacidade de pegar esse currículo mínimo, que é uma proposta para as regionais, como você acabou de colocar, para que ele tenha, aí sim, a fusão da parte clínica de formação, fisiopatologia e farmacologia com tecnologia. Antes não. Isso é outro ponto. Porque você tem aquela para o inglês ver, né? Não, olha, o MEC, você sabe que isso Jeff, acontece muito. Para o deixa inglês eu, ver. deixa Vamos eu, botar o garoto lá, porque a gente está cumprindo no papel que o MEC está É, pedindo. Jeff, Esse é isso deixa eu outro aí. cuidado botar que a uma gente colher, tem. uma coisinha aí nessa questão. O interno, nos últimos 2 meses do internato, ele não vai estar querendo fazer o internato na terapia intensiva. O que o Moisés Exatamente. falou e você está falando tem tudo a ver. Ele vai ter base, vai chegar lá, sabe escutar, sabe fazer ter uma série de habilidades que ele não tem no começo do internato. Mas no final do internato, ele está virado, pensando na prova da residência médica. Ele não vai querer estar perdendo tempo, entre aspas, claro, de ficar o dia inteiro no CTI, se ele pode ficar numa disciplina ou eletiva qualquer, que ele só tenha que ir de manhã e passe a tarde lá estudando. Isso O período ideal, o período Isso é um ideal, fato, isso é um Celso, fato. é Tem o Seria início razão. do 6º ano. exato. Talvez seja o 11º Primeiro, não semestre. são os últimos talvez, dois Exatamente. meses. Início do É isso sexto aí. ano. Não seriam Esse é os o últimos período dois ideal. meses, seriam os não, primeiros 2 meses. perfeito, perfeito. Eu só estou dizendo que sim. Claro que é o ideal que nós pudéssemos aproveitar esse interno, ele teria um embasamento melhor, seria no último, mas, na verdade, nos últimos 2 períodos, ele está louco para estudar para a residência. Se bobear, ele não vai dizer, olha, eu vou fazer um cursinho lá preparatório para a prova da residência, hoje eu não vou. A gente sabe que a gente vê isso no dia a dia aqui, pô. Isso não é nenhuma novidade. Mas E acho, sem dúvida que ele vai ter muito mais base no final do que no começo lá. Mas eu acho e que essa acho ideia de fazer do 11º período seria ótimo para ele. Ele vai e ganhar uma base, coisa que né? e uma coisa que eu acho que a gente deveria fechar entre nós
né, se a gente puder determinar, é que na hora que está rodando no CTI é para cumprir a carga horária plena. Sim, mas Sim, aí, sim. Moisés, a Porque em responsabilidade enfermaria, é às de vezes, quem não tem vai ninguém à assumir. tarde, mas no Perfeito, CTI mas a sempre tem. responsabilidade, Moisés, é de quem vai assumir esse aluno como Sim, preceptor. concordo. Ele é o responsável. A universidade vai ter que fazer algum prolabore, seja lá qual for, a mais ou a menos, não importa. Mas esse preceptor tem toda a responsabilidade de cobrança, né? De poder, já que ele está ali, ele vai ganhar algum conhecimento, alguma habilidade a mais, tem que ser cobrado dele, sem dúvida nenhuma. Ô, Moisés, olha o que esse aluno colocou em relação ao que nós falamos aqui. A retirada da fisiopatologia, Onde é que mecanismo vocês estão básico vendo de essa doença da pergunta? Porque eu não estou matriz, achando isso aqui no chat. No QIA, QSA. QIA. Está no QIA. está QIA. aqui. Ah, É, no é um QA. dos motivos Ah, pelo tá qual o bom. interno chega sem conhecer o doente grave. Está aqui, na primeira observação. Aham. Então, assim, dentro do que eu imagino de um internato ideal, por exemplo, o primeiro dia de um interno no CTI, talvez não fosse no CTI, fosse numa sala de aula, com alguém do CTI, tentando falar primariamente, né, da questão do CTI, o que que é o paciente crítico, e já investigando com aquele aluno que chegou, com aqueles alunos que chegaram, o que que eles dominam do que diz respeito à fisiopatologia barra farmacologia dessas síndromes principais. Porque se houver um entendimento de que eles conhecem pouco, você vai ter que ter, provavelmente você vai ter que ter uma aula disso, porque não adianta colocar ele para ver um quadro de choque se ele não estiver entendendo a fisiopatologia. E na beira-leito vai ficar difícil um preceptor, Ensinar isso. caracteristicamente, poder ensinar. Isso Ensinar. vai precisar ter. E aí, onde é que a sociedade pode ajudar? A sociedade pode ter essas aulas todas gravadas. A gente pode criar ao longo dos próximos meses, e aí pode até ser a AMIB, criar um curso de fisiopatologia das grandes síndromes, uma aula teórica bem robusta, mostrando o monitor e tal, e a gente conseguir fazer com que esses internos acessem as aulas. É uma forma até de trazê-lo para a sociedade. Ele Sim, entra de sim. sócio e ele Sim, ganha lá um passe livre um para ter pacote. uma biblioteca, uma videoteca de aulas onde, depois de assistir, ele vai sentar para discutir com o preceptor dele. Essa é uma forma, porque não dá para você pensar que naquele mês, vou pegar o Ele marciano, vai né? Vai aprender. ficar É um mês só. verdade. Se você ainda for passar um mês para ensinar fisiopatologia, isso ele vai ter que pegar, vai ter que ter um compromisso de em casa assistir a aula e depois vir debater. Eu acho que essa seria uma forma de contemplar, porque de fato a fisiopatologia, até onde as pessoas comentam, ela tem sido hoje não muito contemplada como era na nossa época, né? Hoje é menos do que é, e eu acho que ela é muito importante, além da farmacologia que você já falou, né, Gerson? Não, e Isso é outra bem coisa é factível de que fazer, Moisés, também. Isso é Moisés. bem factível de fazer e colocar na área das ligas, dentro do site da MIB. Boa, ainda tem Não, as É, ligas também que podem ajudar hoje, nesse processo. é, isso. hoje A gente o, tinha pensado. Pode falar, Marcelo. não, é só complementando aí. Hoje, a maioria das faculdades, eles usam métodos variados do PBL, né? Em que o aluno já prepara isso aí, né? Mas você veja aí, Eduardo Castro, né? Colocou É, aí, Eduardo Castro. os nossos residentes têm dificuldade de entender fisiologia. Quando a gente faz uma bibicena lá no congresso, lá na Mutinã, o aluno tem dificuldade em entender o que está acontecendo em fisiologia. E aí, quando entra na fisiopatologia, aí a coisa complica um pouco mais. Então, eu concordo que você tem que colocar isso, mas dentro das doenças lá junto. Não, acho que fazer coisas à parte não tem nada disso é, fazer, não. nós Tá? tivemos, né, Marcel, no nosso biênio, Celso sabe disso, nós tentamos adaptar um MasterChef, né, em Isso. relação ao acadêmico. Só que a presidente Patrícia, ela viu que a coisa poderia ter, deveria ser menor. Então, nós deixamos isso num segundo plano, porque nós não conseguimos justamente contemplar uma época de maior tempo de formação para o acadêmico. Isso foi realmente um gap em que nós vamos ter que levar para a nossa reunião do dia 10. E estão todos convidados para essa reunião, porque eu acho que a reunião do dia 10, que inclusive vai ser convidado o futuro presidente, que é do comitê, é justamente para que a gente faça esse resumo que está sendo preparado, né, Anselmo?
Não, Fecha exatamente. isso para a Sim, gente aí. Moisés. Fecha A gente isso para a tem, gente aí. Moisés. A gente tinha idealizado fazer um curso, tipo, de fundamentos de terapia intensiva ao longo do ano, né, para os Sim. membros do Liga MIB ou para todos os estudantes que quiserem assistir, para a gente poder justamente trabalhar esses temas, né, de uma forma mais elaborada, falando da fisiopatologia, falando das grandes síndromes, entendeu? A gente já tem uma aula mensal, mas a gente queria montar um curso, um cronograma de um curso que seria ofertado anualmente para esses alunos. Justamente uma forma de tentar, né, conectar eles com a medicina intensiva e também oferecer um conteúdo de qualidade para eles, para o internato deles, né, para quando eles tiverem um contato com a UTI, eles já terem esses fundamentos, esses conceitos básicos mais sedimentados. Acredito que no próximo ano a gente consiga ter um avanço aí nesse projeto, né, a gente vai conseguir apresentar aquilo que foi desenvolvido ao longo desses anos, o que a gente pretende, né, para os próximos anos aí, ofertar para os alunos que mantêm esse contato aí mais próximo com o Liga MIB, que estão envolvidos nas atividades, né? Você viu lá na Batalha das Ligas, lá o desempenho dos alunos, né, foi surpreendente, né? Muito Muitos bom, colegas lá ficaram assim, muito né, bom, surpresos lá com o desempenho do pessoal lá. muito Então, bom. assim, a gente quer, ao longo do ano, ofertar esse conteúdo para eles, né? Trazer o básico e, em alguns momentos, a gente discutir alguma coisa que esteja mais em evidência, uma coisa um pouco mais avançada também, para despertar esse interesse deles pela medicina intensiva. O Anselmo, só para complementar a resposta aqui que o Eduardo, agradecer o Eduardo aí que fez uma sequência de perguntas aí. E aí, Eduardo, na sua última colocação, uma coisa que eu acho que vale a pena, já que, pelo que eu estou entendendo, você também é um ligante, eu acho que os próprios ligantes mais veteranos podem fazer um pouco esse papel de também ensinar os ligantes novos, né? Você deixa entender que os colegas que estão chegando, eles estão chegando muito crus, né? Uma das grandes formas que a gente tem de aprender é a hora que a gente para ensinar. E aí talvez o que você precise ver é quem é o coordenador dessa liga, quem é o professor que está junto a vocês, para que ele possa dar o subsídio necessário, mas para que vocês mesmos ensinem aos novos ligantes para que eles fiquem num nível próximo a vocês. E a Guadalupe Gomes aqui, ela também falou que concorda com o Marciano, ela fala que ela espera rodar na UTI, mas que muitas vezes ela roda na enfermaria, e aí eu vou ter que te estimular a ser rebelde, a pleitear que se é para rodar no CTI, tem que ser CTI, pô. Você tem que gritar aí na faculdade e tentar de qualquer jeito, apesar de a gente entender que às vezes tem doentes críticos tratados em enfermarias, e a gente sabe que não é o melhor dos cenários, mas às vezes ali também a gente acaba aprendendo alguma coisa de como é que é tratar na dificuldade. Então, pode ser que seja o caso. Eu não sei se é o seu caso aí, como você coloca. Até porque a linha de cuidados não começa necessariamente no CTI, né? A terapia Perfeito. intensiva Exatamente. começa onde está o doente grave. E aí entra É, aquela questão da identificação do doente crítico ou potencialmente crítico. Ali começa a terapia intensiva, e não necessariamente na UTI. e é um dos aprendizados que, quando eles passam pela UTI, a gente quer que eles saibam, né? Conseguir Exatamente, identificar esse cara até antes dele ficar crítico, né? exatamente. Pessoal, eu preciso sair. Não, nós eu acho que A gente já está finalizando, né, Jefferson? ele foi alcançado, e eu repito aqui, Ricardo, no dia 10 é uma quarta-feira de dezembro, né? Nós vamos fazer um fechamento do resultado desses 2 anos e, obviamente, vocês que estão nessa discussão aqui, o Moisés, o Marciano e o Ricardo, né, vão ser convidados, né, justamente para a gente dar o passo à frente, aproveitando ainda a presença do Ricardo como secretário. E eu vou convidar Flávio Naco, né, vamos ver se ele desce no planeta Terra até o dia 10, né, como diretor científico, né, para que ele, como já está integrado, ele já comece a pensar justamente para esse desenvolvimento. Repito, baseado no interesse regional, que foi colocado pelo Moisés, só que com um esqueleto único de base de formação. Eu acho que esse que é o planejamento ideal para que a gente possa dar continuidade Ô, à nossa. Gerson, uma sugestão que eu faria dentro dessa sua proposta, dessa reunião, talvez valesse a pena você mandar um convite para os presidentes das regionais, cara. Perguntando se alguém da regional poderia Ah, participar, para eles entenderem um pouco dessa O que nossa que vai conversa, fazer? né? Seria Talvez fosse eu, interessante. Além tá, da própria MIB, obviamente, né? Podemos sim.
Gerson, eu vou declinar desse do Eu dia 10, esperaria porque eu vou estar de trocar os férias, presidentes, viajando. Moisés. Eles estão em fim de mandato. O que foi? Eles estão em fim de mandato agora, os presidentes regionais. Ah, mas não custa nada Ah, mandar, ué. Mas então manda para os mas do novos. Todo mundo já futuro. sabe quem são os novos, pô. Uhum. Manda para Meu os Gerson, novos. eu vou declinar desse do dia 10, eu vou estar viajando e não vou poder Marciano participar. vai passar 30 dias no gelo. Mas eu posso, se for o caso, colocar aí, acho que acabou o tempo, junto a algum dos instrutores que ficam com os internos aqui no hospital. Ótimo. Tá? Tem um É só você representante me seu. avisar, tá Exatamente. bom? Bom, gente, eu preciso sair. Muito obrigado aí pela participação. A gente se vê nas rodas vivas aí das internet até o ano que vem. Anselmo, amanhã a gente Perfeito. Até começa a mais. Um discutir. abraço. Amanhã a gente, Abraço. Anselmo, amanhã a gente começa a discutir, então, o convite. Tá ótimo, então. A gente Beleza. faz uma programação, ver os colegas aí que vão ser né, bate-papo aí, muito Foi ótimo. bom, sobre um tema que é tão relevante e que a gente teremos aí muitos desafios aí pela frente, né, no nosso dia a dia, sendo professores ou não, né, os alunos sempre estão fazendo parte aí da nossa rotina, do nosso CTI, Com certeza. tá bom? Tá Uma bom. boa noite aí para todos Boa e noite a até todos. breve. Boa noite. Boa noite. Obrigado, gente. Boa noite aí. Um Meu abraço Deus, para são todo Januário, Flamengo mundo. vai ser campeão sexta-feira, hoje, hein? Moisés.